Olá a todos vocês, estamos aqui mais um dia reunidos para a nossa aula de Geografia, Ensino Fundamental, 7º ano. Eu sou a professora Ludmila Soares e estaremos aqui para verificar o que nós iremos estudar no dia de hoje. Olha só, na nossa aula 29, nós iremos estudar sobre o nosso objeto de conhecimento, que está aí vinculado à produção, circulação e consumo de mercadorias. O detalhamento vai ser sobre o escoamento da produção brasileira, vai estar voltado principalmente para o transporte de cargas, tá certo, gente? Então vamos agora para o momento da nossa aula. Então, gente, nós iremos estudar hoje sobre meios de transporte. A gente vai verificar todo esse desenvolvimento que acabou ocorrendo com o passar do tempo. E lembrando para a gente que os meios de transporte eles vão ser muito importantes. Porque o ser humano ele não para, ele não fica estático, ele começa a se desenvolver cada vez mais a partir de tecnologias que vão surgindo. E em relação aos meios de transporte, não vai ser diferente. Então, a gente observa infinitos meios de transporte que vão existir e que acabam ajudando tanto na parte do desenvolvimento econômico e também no desenvolvimento social de um país, de uma cidade. Então, a gente verifica a importância dos meios de transporte. Aqui no Brasil, gente, não vai ser diferente, né? Nós vamos precisar dos meios de transporte para se locomover, né? A gente tem esse processo de imigração constante com esses deslocamentos que acabam ocorrendo. Então, a gente vai verificar a partir dessa utilização dos meios de transporte aqui no nosso país, tá? A gente verifica que, com o passar do tempo, a população mundial, a população brasileira, ela aumentou, né? Então, isso fez com que uma escala, né, tanto na parte mundial quanto na brasileira, ela aumentasse também. Isso foi consequência, né? Porque se existe grande quantidade de pessoas que está aumentando cada vez mais, consequentemente, os meios de transporte também vão ter que aumentar para suprir a necessidade aí do ser humano, tá certo, gente? Então, vamos verificar algumas características que vão estar relacionadas aí à utilização dos meios de transporte aqui no Brasil. Olha só, a gente verifica, gente, que essa utilização dos meios de transporte no Brasil vai estar em uma escala em que aumentou principalmente quando começam a surgir as primeiras indústrias. Então, a gente observa aí que com a produção industrial, tá, vai ocorrer o aumento dessa utilização dos meios de transporte em todo o mundo. E aqui no Brasil também não vai ser diferente, tá? E com o desenvolvimento principalmente do comércio interno e externo, que vem através dessa produção industrial, tá, gente? Então, isso vai fazer com que, se tem grande quantidade de mercadorias sendo produzidas nas indústrias, a gente verifica, né, que esse desenvolvimento na parte comercial, né, que está muito ligado tanto na parte do próprio país, como levar para outros países, mas como que esses produtos, eles acabam sendo produzidos nas indústrias e começam a ir para outros países, né? Vai existir o transporte aéreo, pode existir o transporte ferroviário, o rodoviário, né? E até mesmo a parte aí em que a gente observa através dos navios, né? Os navios cargueiros principalmente. Então, a gente observa nesse desenvolvimento aí, tanto da parte do comércio interno e também do comércio externo, tá certo? Mas também verifica que, com o passar do tempo, né, essa quantidade ela foi aumentando, então foi necessário ocorrer algumas mudanças, tá? Então, a gente vai verificar aí que foi exigido uma ampliação das redes de meios de transportes, tá? Então, a gente vai verificar aí, né, que vai ocorrer essa ampliação, esse aumento aí com a utilização tanto das redes de transporte e os meios de transporte, tá? Mas quais serão esses 4 meios de transporte mais utilizados? Olha só, nós teremos o rodoviário, o ferroviário, o hidroviário e o aéreo, tá? A gente vai verificar as características de cada um,
tá? Principalmente em relação à parte de rodoviário e o hidroviário, tá? Então a gente vai verificar essas características que, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo e foi aumentando aí essa contingência de utilização dos meios de transporte, tá certo, gente? Vamos ver um vídeo agora em que coloca pra gente essa utilização dos meios de transporte. Vamos verificar o que aí o Curumim tem pra gente. Presta atenção. Oi, turma! Tudo bem? Hoje vamos fazer um tour por algumas cidades do nosso país, utilizando vários meios de transporte, como avião, ônibus, trem e a hidrovia São Francisco. Neste momento, estou saindo de Manaus e vou voar para a cidade de São Paulo. Mesmo cansado, vou para a rodoviária e lá pegarei um ônibus para a cidade de Vitória, no Espírito Santo. Vou aguardar 5 dias para viajar de trem para Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após eu descansar, vou partir no dia seguinte de barco para a hidrovia São Francisco, para a cidade de Juazeiro, na Bahia. Viram como nosso país é tão diferente? Muitas paisagens e realidades diferentes, não é mesmo? Até uma próxima viagem! Então, gente, o Curumim colocou aí pra gente um breve processo que pode ocorrer com a utilização dos meios de transporte. E hoje em dia, a gente vai verificar que com essas tecnologias que começaram a surgir, toda essa evolução dos meios de transporte acabou ajudando aí o ser humano também a se desenvolver, não somente naquele local ali de origem, mas também para ir para outros lugares. Então, na verdade, começou a realmente facilitar a vida da população, tanto mundial quanto brasileira, tá? Agora, como é que também te observa essa evolução da parte da tecnologia nos meios de transporte aqui no Brasil? Gente, a gente vai verificar que essa evolução aí da tecnologia, ela vai vir principalmente através do quê? Das revoluções dos meios de transporte, tá? Agora, os meios de transporte, todo esse processo de desenvolvimento, lembra antigamente, quando se andava somente a cavalo, né? Ou também através das caravelas, a gente observa que realmente era bem limitado. Porém, com o passar do tempo, foi ocorrendo essas mudanças, essa evolução e, de um certo modo, foi até uma revolução que acabou surgindo aí nos meios de transportes, onde eles acabaram se tornando mais modernos e, consequentemente, também mais eficientes. Isso vai ajudar principalmente no quê? Gente, vai ajudar a encurtar tanto o tempo quanto a parte aí de deslocamento, tá? Quando, por exemplo, vamos tirar um exemplo antigamente, nas grandes navegações que nós já estudamos, né? Levavam aí meses para atravessar ali da Europa para chegar até a América, atravessando o Oceano Atlântico, né? Levava meses aí através das caravelas. Hoje em dia, com a evolução, o que vai ocorrer? A gente pode pegar aí até mesmo um navio mais potente, ou a gente também pode pegar um avião, né? Então a gente observa que realmente ocorreram muitas mudanças com o passar do tempo, né? Como a gente verifica também, utilizava-se muito cavalo, hoje em dia nós temos os automóveis, né? Então tudo isso acabou realmente ajudando nessa evolução aí dos meios de transporte, tá? Ainda sobre a evolução aí da tecnologia dos meios de transportes aqui no Brasil, gente, a gente vai verificar que uma das principais que também ajudam bastante são as viagens aéreas. As viagens aéreas, gente, elas acabam se tornando intercontinentais, né? Porque existem países que estão no continente americano, outros estão na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, né? Então, isso acabou facilitando hoje em dia a nós nos locomovermos bem mais rápido, né? Através aí dos aviões, por exemplo, através dessas viagens aéreas intercontinentais que acabam cruzando todo o planeta. Mas, além dos aviões, né, que podem ser utilizados, também poderemos ter aí os navios
cargueiros, né? Então, nos navios cargueiros, eles também acabam ajudando principalmente, gente, para levar mercadorias. Esses navios cargueiros, eles circulam aí diariamente com toneladas de produtos. Podem existir produtos que são produzidos, por exemplo, aqui na parte do Polo Industrial de Manaus, que pode ser levado para outros estados brasileiros ou até mesmo para outros países. Então, esses navios cargueiros também acabam ajudando e facilitando. Imagina uma grande quantidade de contêineres em cima de um grande navio. A gente fica ali, nosso tamanho do lado de um navio cargueiro acaba se tornando ínfimo, né? A gente quase não aparece ali naquele meio. E hoje em dia, gente, com as tecnologias que acabam surgindo, tá? Existem portos, né? Por exemplo, o Porto de Roterdã é um porto em que quase não se vê ser humano trabalhando. São tudo máquinas, tá? Então a gente verifica que realmente foram ocorrendo muitas evoluções nos desenvolvimentos desses meios de transporte e realmente facilitando, tá? Porque a gente observa que com essas tecnologias que foram surgindo, a quantidade de produtos que começam a ser levados de um lugar para outro aumentam, né? Até mesmo por causa da necessidade do ser humano de ter determinados produtos. Então, tudo isso vai estar englobado em toda essa parte de tecnologia dos meios de transporte. Nós vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente essa evolução aí da tecnologia nos meios de transporte que vai estar muito ligado aí com os navios. Olha só. Aí vocês estão vendo um porto, né, em que tem bastante contêineres, a gente observa bastante caminhões. Então a gente observa que os navios cargueiros, né, além de levarem mercadorias, também existem alguns que levam combustíveis, como petróleo, como gás natural, né, de um país para o outro. Então, a gente realmente observa o desenvolvimento que acabou ocorrendo, né, principalmente aí nesses meios de transporte, e um deles são esses navios cargueiros. A gente olhando aqui da TV, parece que são pequenininhos, né, parece brinquedo, mas não. Imagina esses navios cargueiros enormes, e não vai ser em qualquer lugar que esses navios eles podem entrar. Existem, por exemplo, os rios em que não vai aguentar, porque imagine toneladas e toneladas de produtos, né, desses contêineres aí que tem bastante produtos, levando, né, de um país para outro, de um continente para outro. Então, a gente realmente observa esse desenvolvimento e, na verdade, acaba realmente ajudando o ser humano, né? Por causa dessas mercadorias de produtos. Aí existem produtos que estão na sala de aula de vocês, que pode ter vindo de outro país, que pode ter utilizado aí esses navios cargueiros para ser transportado, né? E vocês já pararam para pensar e verificar tudo isso? Pois é, a gente verifica que os meios de transporte realmente vão ser muito importantes aí para esse desenvolvimento, né? E aqui no Brasil também não vai ser diferente, tá? A gente observa também ali no Porto de Santos, né? A gente verifica todo esse desenvolvimento com a ajuda desses meios de transporte, tá? Mas os meios de transporte, gente, a gente verifica, né, que vai iniciar desde as épocas passadas com a utilização ali dos animais, né, que foram os primeiros a serem utilizados. Consequentemente, foram surgindo outras situações, vão surgindo ali os veículos automotores, vão surgindo os aviões. Então, realmente foi um processo de desenvolvimento que acabou ocorrendo. Mas isso a gente observa que vão surgir o quê? Redes e fluxos. E no espaço brasileiro também não vai ser diferente, tá? Essas redes de meios de transporte, elas acabam se interconectando. Por exemplo, acaba surgindo o modo intermodal, né? Esse modo intermodal, a gente observa que, por exemplo, o avião, ele pode trazer mercadorias, mas quando o avião chega no local, aquela mercadoria, como é que ela vai chegar lá para o supermercado, por exemplo? Né? Tem que ter o quê? Já um caminhão, que é um outro meio de transporte.
e esse caminhão, ele acaba indo para a sua área ali que ele tem que levar aquela mercadoria, mas às vezes, acaba dependendo do outro, né? A mesma situação com ferrovias, né? A parte dos contêineres, quando chega um container, vai ter que ter o caminhão para levar aquele container, então acaba tendo essa rede de meios de transporte e, consequentemente, também vamos ter fluxos que, com o passar do tempo, foi aumentando cada vez mais. Olha só, com essas redes e fluxos no espaço brasileiro, a gente observa que ocorreram vários avanços e isso vai estar muito relacionado com o quê? Com o processo de globalização que a gente vive atualmente, tudo é mais rápido, né? Tanto na parte de meios de transporte, até mesmo isso acaba estando muito vinculado com o meio de comunicação, tá? Então, com o avanço aí desse processo da globalização, acabou ocorrendo o quê? Uma integração mais efetiva dos espaços, tudo ficou mais rápido, tudo acabou se integrando mais, essas comunicações e também os meios de transporte. Consequentemente, gente, o que vai ocorrer? O aumento de circulação de mercadorias, né, desses produtos, também vai ocorrer o aumento da circulação aí de informações. Nós estamos nos comunicando agora, que antigamente não poderia existir isso, não tinha tecnologia para isso. Hoje nós estamos aqui ao vivo assistindo a aula de geografia, então as informações também acabou ajudando nessa rede de fluxos, né? E também capital, dinheiro, hoje em dia, né? É difícil utilizar às vezes dinheiro, a gente utiliza um cartão de crédito, cartão de débito. Hoje em dia também já existe o Pix, né? Então, esse aumento aí, esse fluxo de capitais também, que vai estar relacionado ao dinheiro e principalmente, gente, o quê? De nós, pessoas, né? Que acaba nos locomovendo. Por exemplo, vocês, na comunidade de vocês, qual vai ser o principal meio de transporte que vocês utilizam? Pois é, a gente observa tudo isso, mas professor, eu vou a pé, mas você está praticando uma atividade, né, em que vai estar relacionado ao meio de transporte, mas o meio de transporte vai ser aí o nosso pé mesmo, né? Então, tudo isso vai estar relacionado a esse desenvolvimento. Agora, isso, gente, com esse aumento da circulação de mercadorias, informações, capitais e pessoas, ocorreu o quê? Ocorreu, gente, o crescimento do comércio, tanto nacional quanto internacional, né? A gente observa hoje em dia que isso vai fazer com que ocorra também o quê? O aumento do fluxo tanto de matérias-primas quanto também de mercadorias, né? Para a gente ter determinados produtos lá na indústria, a gente vai ter que ter o quê? Uma matéria-prima. E como que aquela matéria-prima ela vai chegar na indústria? Cadê o meio de transporte? A importância realmente do meio de transporte. O produto ficou pronto ali na indústria, já vai virar mercadoria em alguma loja, né? Então, tudo isso realmente vai estar relacionado. Agora, a gente verifica essas redes, esses fluxos de meios de transporte, a gente observa também que através dos meios de transporte, gente, vai ocorrer o quê? O desenvolvimento tecnológico aqui no Brasil, tá? A gente verifica aí que vai ocorrer a melhoria aí, tá? E a capacidade de uma carga mais ampliada com esse desenvolvimento tecnológico. Por quê? Como a gente já verificou, né? A quantidade de pessoas está aumentando, consequentemente, a gente também vai ter a necessidade de ter mais mercadorias. Então, é necessário ter tanto a parte aí da melhoria e também a capacidade de uma carga ampliada, né? A gente verifica também que ocorre uma diminuição dos custos logísticos. Uma empresa, ela não quer gastar tanto, né? Então, ela busca aí realmente a diminuir esses custos, tanto na parte de logística, né? Também na parte da área de mercadorias que podem ser levados ou não. Também o barateamento, gente, do transporte de larga escala. Quanto maior a quantidade, por exemplo, nos navios cargueiros, né, levando as mercadorias, a gente observa que determinadas empresas acabam gastando menos se for levar no avião que não tem uma capacidade tão grande quanto os navios, tá? Então, buscam também aí esse barateamento do transporte de larga escala, né? Também vamos verificar aí a redução das tarifas
alfandegárias e, consequentemente, também a abertura de uma economia nacional no mercado internacional. Vivemos nesse mundo globalizado, vivemos no mundo capitalista, então, por exemplo, o Brasil ele precisa se comunicar com outros países para ter essa parte do comércio interno e também o comércio externo. Precisa comprar algumas mercadorias, mas também precisa vender. E tudo isso vai estar englobando aí a utilização dos meios de transporte. E a gente observa que esses fluxos comerciais de mercadorias, essas mercadorias elas têm que ser levadas, né, de um certo modo por um meio de transporte, tá, e ser levado de um país para o outro, de uma cidade para outra. Agora, quais são as características fluviais para ajudar aí nesses fluxos comerciais de mercadorias? Olha só, a gente observa, gente, que a parte fluvial, né, que normalmente utilizam aí esses navios, a gente observa que vai circular pelo mundo, principalmente por vias oceânicas, através do Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, né? Então, a gente realmente observa a importância desses oceanos, onde os navios, gente, eles vão ser especializados, né? Ele pode ser um navio com porta-contêineres, né? Ele pode ser um navio graneleiro, que leva grãos, tá? E também podem ser navios petroleiros, tá? Que levam aí petróleo, gás natural. Então, a gente observa realmente aí essa ajuda que vai se ter também através dos navios, através dessa parte fluvial. Para vocês observarem melhor, vamos ver esse mapa em que mostra para a gente esses fluxos marítimos que vai ocorrer aí ao redor do planeta. Olha só, a gente observa, gente, os continentes, né? Em azul vai ser aí os oceanos, tem o Atlântico, o Índico, o Pacífico, tá? E aí a gente pode observar as principais regiões industriais em roxinho. Aí a gente observa principalmente na área litorânea, vamos pegar aqui o Brasil, por exemplo. Mas, professor, esse mapa está diferente, nós estamos vendo pela parte aqui de cima, para a gente entender melhor. Olha só o fluxo aqui do Brasil, na parte litorânea, saindo do Porto de Santos. Também ocorre muita integração aqui com o Nordeste do Brasil, né, que é levado aí para outros países, podendo chegar para a América do Norte, né? Pode chegar também para a parte da Europa e até mesmo, né, ir para a Ásia, gente. Parece distante, está distante, tá? Mas vai existir várias comunicações de importantes portos no planeta e esses navios, eles acabam realmente indo para vários países, eles acabam realmente se comunicando. A gente observa na parte roxa, onde tem uma maior, né, integração aí dessas principais regiões industriais, principalmente na parte de minérios, de petróleos e também de grãos, tá? Então, isso acaba realmente ajudando nesses fluxos marítimos, através de levar e de trazer aí essa parte tanto de mercadorias de um modo geral, tá certo? Mas não vamos ficar só nos fluviais, não. Também vamos ter os aéreos, gente. Olha só aqui o avião chegando aí atrás de mim. Então, a gente observa aí também o aéreo, que também acaba ajudando muito, né, nesse desenvolvimento. O aéreo ele vai ser bem mais rápido que os navios, né? Porém, a carga ali, a quantidade de carga que pode ser levada vai ser bem menor do que nos navios, tá certo? Então, olha só. Essas características que a gente observa desses fluxos comerciais de mercadorias que são levados através, né, do transporte aéreo, a gente verifica, gente, que essa logística aérea ela está aumentando, tá? Porém, o custo ainda é elevado, né? Gasta-se mais aí através do transporte aéreo. Mas também, né, esses aviões, gente, eles acabam tendo também transporte de cargas, tá? E que normalmente eles precisam de mais rapidez e pontualidade, por exemplo, alimentos que são produtos não duráveis, né? Então a gente precisa aí realmente ter um cuidado maior e que acaba utilizando aí a parte do transporte aéreo, onde a maioria desses produtos, gente, são
perecíveis, eles podem estragar, então realmente tem que ter um cuidado maior e uma rapidez, né, ali nesse processo de deslocamento desse produto, tá? Então, a gente realmente observa a importância do transporte aéreo também, assim como o fluvial, tá? E um outro meio de transporte que também acaba ajudando muito aqui no nosso país vai ser aí o rodoviário, né? Mas a gente observa que nem em todos os estados brasileiros vão existir aí grande quantidade de rodovias. Um exemplo vai ser aqui o nosso estado do Amazonas. Porém, existem outros estados que têm uma integração bem maior, né, com várias cidades e até mesmo com outros estados, tá? Então, a gente observa também aí a logística desses meios de transporte aqui no Brasil. Olha só, neste mapa, a gente pode observar principalmente essas malhas rodoviárias que vão existir e vai estar principalmente onde, gente? Aqui nessa região em que a gente observa, né? Que pega os estados da região sul, sudeste e também no nordeste. Na parte do centro-oeste está aumentando e no norte, aqui a gente observa uma quantidade bem reduzida se a gente for comparar com os outros estados brasileiros, né? Então, a gente realmente observa aí que, através desse transporte rodoviário principalmente, né, acaba aí tendo uma logística um pouco maior na parte litorânea do nosso país, tá? Outros fluxos comerciais de mercadorias, né, que a gente verifica, já verificamos o fluvial, o aéreo, vamos observar agora o ferroviário, né? Gente, países muito desenvolvidos, países europeus, como aí também a gente observa os Estados Unidos, o Canadá, são países que utilizam muito as ferrovias. Aqui no Brasil a gente tem uma escassez. Mas por quê? Às vezes a gente observa que as ferrovias, gente, elas têm que ter o quê? Altos investimentos para a sua construção. Tá? Então, a gente observa que as ferrovias, elas vão ter aí um alto investimento para a sua construção, porém, aí são os mais seguros, né? São classificados como os mais seguros e de baixo impacto ambiental. Além disso, vai ter um baixo custo e também vai ter aí a parte de baixo custo de manutenção. Nas ferrovias, gente, ela também tem uma maior capacidade de carga, tá? Assim como os navios. Porém, são bem menores que o navio, né? Mas eles também ajudam muito nesse fluxo aí de mercadorias. E a parte das ferrovias, gente, a gente observa também que acaba percorrendo grandes distâncias com baixo consumo de energia. Não vão existir aí os problemas de congestionamentos, né? E também vão apresentar baixa flexibilidade aí pelo horário e acaba tendo uma limitação aí da malha férrea, tá? Então, existem os pontos positivos e existem os pontos negativos das ferrovias. Aqui no Brasil ainda está ocorrendo esse desenvolvimento que acaba se tornando um dos mais baratos se a gente for verificar em relação aos navios, né? A parte fluvial e também a parte aérea. E outro que a gente acaba observando também, gente, vão ser os rodoviários, né? Esses fluxos comerciais de mercadorias também acaba sendo muito utilizado as rodovias. Mas as rodovias, gente, elas vão ter algumas vantagens e algumas desvantagens. Quais serão essas vantagens? As vantagens de utilizar aí o transporte rodoviário é que ele vai ser mais flexível, tá? Em relação aí a alguns itinerários que vão existir. Vai permitir acesso a muitas regiões do Brasil, porque a nossa malha rodoviária ela é bem maior do que, por exemplo, uma ferroviária e também acaba se tornando mais ágil. Porém, também teremos algumas desvantagens. O que acabou ocorrendo aí com o transporte rodoviário? Vai ter um alto custo aí de manutenção e também a utilização de combustível, tá? Acaba gerando grande impacto ambiental, que acaba surgindo a poluição atmosférica, né, com a utilização do combustível, e também, de uma certa forma, acaba tendo a poluição sonora. Pode ocorrer também o quê? O congestionamento de veículos, porque a quantidade ela acaba sendo maior do que outros meios de transporte, tá?
Também tem um elevado número de roubos e até mesmo assaltos de caminhões de carga nas grandes rodovias. E aqui no Brasil a gente observa que ainda tem uma certa precariedade de muitas rodovias que ainda não tem o quê? Asfalto, falta o quê? Asfaltamento. Então, a gente observa também que as rodovias, elas são muito utilizadas aqui no nosso país, porém, existem vantagens e desvantagens para se utilizar todos esses meios de transporte, tá certo, gente? E assim, a gente verifica a nossa aula aí sobre os meios de transporte. A sua aula continua no próximo vídeo.